Ora bem, vamos então aqui avançar para mais um Decoding AI. Vamos a isso? Vamos lá. Vamos a isso. Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI, conversas sobre inteligência artificial no marketing, na gestão e nos negócios. Com os hosts, eu, Marcos Castro e o Pedro Aguiar, somos ambos coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial no Marketing do IPAM, e hoje com Pedro Campelo. Pedro, seja muito bem-vindo a este Decoding AI, este segundo episódio desta série de episódios que estamos a realizar para debater esta temática da inteligência artificial. Estamos entusiasmados por poder contar contigo e com alguém com a tua experiência que nos vai, no fundo, permitir hoje percorrermos alguns dos caminhos que até agora ainda não percorremos e, portanto, temos a certeza que vai ser muito interessante para quem está a ouvir. Portanto, boas-vindas também, bem-vindos também a quem nos está a ver ou ouvir, portanto, ver no YouTube ou ouvir no Spotify, e vamos então dar esse kick-off. Portanto, passando se calhar a bola para ti, Pedro Campelo, neste caso, hoje temos dois Pedros, não é? Aqui na nossa sessão. Portanto, Pedro, gostava que te pudesse então apresentar um pouco, um bocadinho aquilo que tu fazes e como é que, no fundo, nós podemos então caminhar, como é que depois a tua experiência então vai aqui convergir também nesta área da inteligência artificial. Muito obrigado, Marcos. Boa tarde, Pedro, e olá a todos os que nos estiverem a ver ou ouvir. Olha, eu trabalho na LTP Labs, uma empresa, uma consultora de gestão focada na aplicação de dados e processos analíticos e modelos analíticos que compõem esta temática de inteligência artificial, desafios de gestão de vários negócios, vários setores. Eu comecei a trabalhar na LTP quando acabei o meu curso, portanto, eu sou formado em Engenharia e Gestão Industrial, terminei o curso em 2015 e na altura entrei na LTP, mais ou menos quando a empresa estava a começar. Uma empresa foi fundada por professores universitários e que identificámos, no fundo, esta necessidade de diferentes indústrias, em diferentes setores, em diferentes funções, incluindo o marketing e as vendas e toda esta dinâmica de análise de consumidor e de clientes, não só de consumidores, mas de clientes B2B e B2C, de saber melhor o que fazer com os dados que tinham. Nós vínhamos de uma onda de Big Data em que todas as empresas começaram a capturar o máximo de dados possível e tentavam aproveitar todos os seus canais, todos os seus pontos de contacto com clientes, mas não só, fornecedores, e mesmo internamente, capturar o máximo de informação possível. E depois questionavam-se o que é que nós conseguimos fazer com isto, como é que nós podemos aproveitar esta mina de ouro, o novo petróleo, como se falava na altura dos dados, como é que podemos aproveitar isto para tomar melhores decisões. E nós apoiamos diferentes clientes de diferentes indústrias, e eu tenho feito esse percurso também ao longo dos últimos anos, de identificar essas oportunidades e ajudar os decisores no dia-a-dia a pôr em prática esta tecnologia para resolverem os seus desafios. Portanto, eu trabalhei muito no retalho, no início da minha carreira, também na área da logística e na área dos transportes. Entretanto, tenho trabalhado muito no setor de bens de consumo e também em retalho, na área de marketing e vendas em particular. Não necessariamente só, até porque muitas vezes os desafios acabam por tocar diferentes funções, não é? E as soluções que são desenhadas no marketing e para os consumidores acabam por impactar toda a organização. E por isso essa área, assim, entre diferentes organizações é muito interessante. Eu, em particular, neste momento coordeno na LTP a nossa atividade de internacionalização e, portanto, tenho estado a guiar na organização todo o nosso trabalho e capacidade de atingir novos mercados e novas culturas e novos desafios nessa perspectiva com o talento que nós temos na LTP, que neste momento mantém os seus escritórios no Porto e em Lisboa, e tenho-me entretido com isso, viajado muito e visto muitos problemas e muitos desafios, e é engraçado, não é, perceber também de que forma estas tecnologias têm impacto tanto em economias desenvolvidas como em economias em desenvolvimento e mais atrasadas, digamos assim, nesta tecnologia ou na sua capacidade tecnológica, mas onde ainda assim os dados, a informação e a inteligência artificial têm um valor enorme, um potencial enorme para as ajudar a melhorar. Muito bem.
Pedro, tu falaste aí realmente que a LTP que trabalha nesta área da consultoria da gestão e falaste aí nos desafios de gestão. Achas, qual é a tua opinião entre estes grandes desafios, esta nova vaga da tecnologia, que importância é que isso tem nos desafios de gestão pela prática? O que é que a prática te tem dito sobre isso? A importância, eu penso que a tecnologia serve um fim, não é? Neste caso, e a tecnologia, muita gente vê imenso valor nesta tecnologia. Em particular agora que está mais popular e as pessoas já conhecem, não é novidade, ainda tem uma camada de curiosidade à volta dela. As pessoas acho que ainda navegam com muita curiosidade, mas têm muito apreço pela tecnologia em si. Os desafios de gestão, alguns deles são os mesmos, alguns são novos. Não é? Portanto, eu acho que há uma camada de olhar para os desafios de gestão, para as perguntas clássicas que sempre existiram, de como é que eu posso otimizar o meu preço, que produtos é que eu devo pôr em cada canal, que design é que eu devo aplicar a este produto, ou de que forma é que eu posso auscultar melhor os meus consumidores. Não é? Todas estas perguntas já têm muitas décadas. Mas a tecnologia desbloqueia uma maneira diferente de as resolver. Não é? Nós, de repente, conseguimos trazer para a tomada de decisão um conjunto de insights e um conjunto de compreensão do que efetivamente está por trás da reação dos consumidores e da reação dos nossos clientes e do negócio em si, que antes não era possível. Não é? É uma dimensão de informação que os seres humanos e as equipas compostas unicamente por seres humanos, digamos assim, com computadores, mesmo com computadores, não conseguiam comportar. E hoje em dia isso é possível. Não é? Portanto, eu acho que há essa vertente. E há uma nova vertente também, que são novos desafios. Não é? Quando nós pensamos no potencial que um chatbot inteligente consegue ter, ou que pode aportar a uma empresa, não é? E estamos a falar de um salto quântico, os chatbots sempre existiram, não é sempre, mas já existiam há muito tempo, mas hoje em dia tem o potencial de ter uma capacidade de resposta para o cliente ou para as organizações internamente. Não é? Temos visto muitas organizações a procurar adotar este tipo de tecnologias também para a sua própria comunicação interna e para a forma como as pessoas navegam o conhecimento. E este tipo de desafios, de alguma forma, são novos, não é? São abordagens mais com uma disrupção maior. E quanto maior é a disrupção, mais difícil também é depois de construir algo robusto, seguro e capaz de resolver os problemas das empresas. Portanto, as abordagens são um bocadinho diferentes para coisas com inovação diferente e para desafios com inovação diferente. Mas a tecnologia que está por trás acaba por ser a mesma e eu acho que isso é a parte tão interessante deste tema da inteligência artificial, é que nós com estas metodologias computacionais de previsão e de tomada de decisão e de automação inteligente, digamos assim, conseguimos aportar valor a um range de problemas tão grande e tão diverso que mostra que o futuro vai estar aqui de certeza. Não é? Ainda estamos a tentar perceber exatamente de que forma em cada sítio, mas já não há grandes dúvidas que é uma revolução que está aí para ficar e para transformar o mundo das decisões. Sem dúvida, Pedro. E tu falas na tomada de decisão e aqui a pergunta é, será que os líderes estão preparados para utilizar a inteligência artificial para tomarem decisões, ou seja, para conseguirem tomar decisões mais assertivas utilizando estes mesmos dados, sendo que naturalmente estes dados, temos depois aqui temas que podemos falar mais à frente, tanto a forma como nós acedemos, a forma como nós processamos os dados, mas sentes mais receio nas lideranças de incorporarem esta tecnologia ou, pelo contrário, sentes uma proatividade, temos aqui algo que de facto pode ser exponencial para a forma como nós produzimos valor no mercado. Como é que sentes que as lideranças se estão a preparar e já agora como é que elas estão a preparar em diferentes geografias? Ou seja, tendo tu esta experiência de trabalhar em diferentes mercados geográficos, nós sabemos que diferentes culturas têm diferentes formas e culturas organizacionais, diferentes modelos de governance. Portanto, como é que tu vês as lideranças a prepararem-se para esta realidade, que não é uma nova realidade, portanto, ela já tem alguns anos, mas de facto hoje está muito mais presente, quanto mais não seja pelo impacto mediático que ela hoje tem, a nível dos mídias, a nível de o consumidor final falar de inteligência artificial, já ter ouvido falar ou ouvir falar praticamente quase todos os dias. Como é que tu vês então a preparação destas lideranças e se isto muda consoante a geografia onde nós estamos? Ora bem, em relação às lideranças, as diferentes organizações têm graus de maturidade muito diferente
E, em particular, áreas dentro da mesma organização muitas vezes têm graus de maturidade muito diferente a nível do conhecimento e da experiência com esta tecnologia. Portanto, se conhecem ou não, se sabem o que é, e se já experimentaram no passado, se já têm penetração desta tecnologia no seu dia-a-dia. Isto faz com que, naturalmente, as pessoas que conhecem menos e que experimentaram menos têm, se calhar, às vezes, eu não diria receio, porque não sinto propriamente uma questão de receio, mas têm mais dúvidas, não é? Um ceticismo inteligente e racional sobre a tecnologia e o impacto que ela pode ter. Mas vejo, de uma forma transversal aos diferentes setores e até às diferentes culturas, uma vontade enorme da liderança no geral de compreender melhor a tecnologia. Portanto, enquanto se calhar há uns anos atrás era comum haver um nicho nas empresas de inovação mais focado em dados, cá mais dentro da área tecnológica, mais dentro da área de dados, que já desenvolvia este tipo de capacidades, ou até às vezes em setores, em ambientes de alto volume de dados, como ambientes de loyalty, por exemplo, em que já havia a construção deste tipo de capacidades nas equipas e vontade de aprender e vontade de encontrar casos de uso. Hoje em dia é transversal e as lideranças estão-se a formar também. Portanto, as lideranças estão, elas próprias, não só ao board, ao C-level, por eles mesmos, mas também às suas camadas de direção, independentemente da área. Portanto, todas as áreas das empresas estão a criar esta aculturação de saber o que é a tecnologia, não ter receio da tecnologia, conhecer o jargão, digamos assim, da tecnologia para também a poder discutir com os elementos mais técnicos que depois podem fazer as implementações e guiar os projetos. Portanto, saber fazer essa tradução é também muito importante, e para a difundir nas suas próprias equipas, para desafiar as suas próprias equipas a olharem para os desafios de uma nova forma. Porque nós vemos, se calhar, organizações mais novas, e isso vê-se muito, por exemplo, na área de fintech, que é uma área em que há um conjunto de empresas mais legacy, digamos assim, que não conseguem, porque é natural, não conseguem adotar tecnologias de inteligência artificial com a mesma velocidade que um player novo que nasceu ali consegue. Não é? Mas, ao mesmo tempo, aquilo é um risco organizacional, não é? Porque se há ali uma nova forma, melhor, mais eficiente, mais capaz de tomar as decisões, nós vamos ter que nos adaptar, mesmo que isto possa custar mais, vamos ter que fazer essa adaptação. Portanto, há empresas que estão mais à frente, empresas que estão mais atrás, mas as empresas e as lideranças estão, de uma forma geral, têm uma visão muito positiva sobre o potencial desta tecnologia e estão a abraçá-la da melhor forma que podem. Imagina, se tu tivesse de ver aqui 3 características que o líder de hoje necessita de ter neste contexto exponencial, onde, de facto, o contexto competitivo se altera a uma velocidade significativa, quais é que terias que serem estas 3 características? Uma boa pergunta. Olha, eu começava por sonhador, em primeiro lugar. Acho boa. que, não é, portanto, uma camada de disrupção. Eu acho que nós temos que perceber que há aqui uma tecnologia que não é nova, não é, digamos assim. Isto tem evoluído, como tudo, evoluiu gradualmente ao longo dos últimos anos para ser cada vez mais capaz, mas os métodos não são novos, são só mais potentes, digamos assim. E esta disrupção, às vezes, não é, em diferentes sessões, às vezes até a comparamos de alguma forma com a Revolução Industrial, não é? E que de repente a força passou a não ser humana ou animal e passou a ser automatizada. Não é? Apareceram as máquinas, começaram a automatizar a força e um processo que antes só era feito por pessoas passou a ser feito por máquinas. E à data de hoje estamos a passar, a meu ver, uma situação semelhante em que há ali processos de decisão que necessitam de inteligência e que antes eram feitos apenas por pessoas e confiando apenas nas pessoas, e que hoje em dia já não é assim. Há um processo de decisão mútuo, há um processo de decisão híbrido entre as pessoas e as máquinas, que despoletam um potencial de novas oportunidades em que é preciso sonhar, é preciso pensar fora da caixa, é preciso pensar em maneiras diferentes e não estar só a tentar automatizar o que já fazemos, que por vezes pode ser o primeiro, não é? Pode ser bom, não é? Sim, exatamente, mas é importante ir atrás disso. Depois, eu diria flexível, no sentido em que vai haver muita aprendizagem e não podem estar
não vão necessariamente acertar em tudo à primeira. E em ambientes de inovação, em particular em empresas e organizações que estão em ambientes de negócio mais estáveis, há uma tendência para estarmos agarrados ao processo que funciona, não é? E sempre funcionou e sempre deu bons resultados, e vai ser preciso não deitá-lo, não descartá-lo de todo, porque há ali muito valor aportado e que é preciso garantir que mantemos, mas estar disposto a arriscar e ter flexibilidade para mudar ao longo do caminho, para continuar a aprender, e se a meio percebemos que a direção é outra, também fazermos essa alteração. E em terceiro lugar, eu diria algo à volta da confiança nas pessoas e nas suas equipas. Dar responsabilidade às equipas, garantir que as equipas vão atrás e que neste ambiente de inovação e de disrupção entregam resultados, mas também têm a confiança dos seus líderes para poderem inovar e poderem investir e poderem dedicar o tempo que é necessário para fazerem esse mesmo processo de aprendizagem, né? E os sucessos vão aparecer, sem dúvida. É preciso ser rápido também a descartar o que não funciona, né, nestes ambientes. Não podemos estar continuamente a investir numa solução que não é boa, e é preciso perceber, não é? Se está a funcionar, não fazer testes, iterar rápido. Esse ambiente de agilidade, em que as startups normalmente são muito boas. Experimentação experimentar, a alta velocidade, até depois sim, ou seja, nós partimos da prática para depois então teorizar, ou seja, nós na Fulvénio, por exemplo, nós fazemos exatamente dessa forma, e essa é a nossa lógica, ou seja, nós fizemos, por exemplo, aquilo que é um caminho diferente do normal das startups. Nós não começamos por desenvolver produto, nós começamos pelo serviço. Porquê? Porque nós queremos primeiro perceber exatamente qual é o problema que nós estamos a resolver no mercado, e é a partir de perceber exatamente qual é que é o problema, aquilo que o cliente quer, que nós então agora vamos produtizar. Portanto, nós vamos teorizar agora num produto aquilo que vem da nossa prática e da nossa experimentação. Ou seja, identificando o problema a partir daquilo que é o convívio diário com os clientes, daquilo que é entender quais é que são os seus pain points, e, portanto, agora sim vamos desenvolver produto de acordo sim com aquilo que efetivamente o mercado quer. Portanto, esperemos nós, e é nisso que nós estamos a trabalhar, podemos ser bastante assertivos. Muito bem, Marcos. Desculpa, Pedro. Não, ia pegar realmente nestes 3 desafios que disse, que são bastante interessantes, acima de tudo, que não são novos, e realmente esta parte da importância da disrupção, de ser sonhador, a flexibilidade, a confiança é uma coisa muito transversal. Então quem está na gestão, nomeadamente no marketing e nas vendas, sabe que isso é decisivo para qualquer negócio. E realmente a tecnologia veio lançar um desafio novo nesta área da confiança. O Pedro, isto, digamos, vai exigir a procura de novo tipo de competências? Ou acha que nós, com as competências atuais, conseguimos, digamos, dar esse salto que diz que não é só fazer diferente, é também arranjar novas oportunidades e responder a novos desafios, ou até novas estratégias? O Pedro vê essa questão da evolução das próprias competências que a tecnologia vai exigir para eu acompanhar, digamos, estas características que referiu? Sem dúvida. Acho que é um dos temas... Acho que a nível social, hoje em dia, se calhar até dos temas mais importantes que eu veria para as próximas décadas. É a questão da formação e das competências e de como é que nós treinamos as pessoas para o futuro e para o que vai ser pedido delas no futuro. Porque a questão da alteração do modelo de trabalho e do modo de trabalho e do que é pedido às pessoas para executarem no dia a dia, que neste caso, com este tipo de tecnologias, vai necessariamente ser diferente. As pessoas têm que ser muito mais ágeis e muito mais hábeis, independentemente da área em que estão a trabalhar, não necessariamente para saberem construir um modelo, implementar um modelo. Isso vai sempre haver uma camada de intervenção mais técnica e que consegue, com a sua especialidade nesse sistema, fazer isso. Mas toda a gente vai interagir com as ferramentas, vai interagir com as soluções e vai interagir com as recomendações que advêm deste tipo de modelos e vai interagir com produtos que os têm na sua base. E o conhecimento de como eles funcionam e a percepção
uma boa percepção de todos os conceitos à volta, vai fazer com que as pessoas as utilizem muito melhor e que tirem muito melhor partido dessas capacidades. Isso já se vê nos dias de hoje. Portanto, eu nos dias de hoje, eu acho de uma forma transversal, e eu até, por exemplo, em trabalhos que tenho feito com empresas grandes, multinacionais de bens de consumo, sinto que tanto na camada de gestão, os intervenientes no marketing em particular, que tipicamente lideravam este tipo de iniciativas, não é? Este tipo de melhorias, as variáveis que falávamos antes, ao pricing, à gama, às localizações das suas lojas, à forma como lidam com as promoções, com os canais. Não é? Estes intervenientes, hoje em dia, já estão na linha da frente na construção deste tipo de modelos e neste tipo de soluções. Podem não ser eles, enquanto se calhar há uns anos atrás eles desenhavam a estratégia e montavam toda a storyline atrás da sua estratégia, não é? E faziam as suas análises também em Excel e em reports e em ferramentas mais standard, digamos assim. Hoje em dia, quando há uma iniciativa de construção de um modelo deste género, quem quiser estar nesta área vai ter que saber lidar com este tipo de temas e vai ter que conhecer, porque senão vai ficar perdido, não é? nas conversas com a componente mais técnica e de explicação dos modelos, não é? A explicabilidade dos modelos. Toda essa componente vai exigir das pessoas um conhecimento sobre esta matéria muito mais importante. E, portanto, só para finalizar, há esta camada de gestão que tem que conhecer o que são estes modelos, como eles funcionam, para saber interagir e perceber como é que eles podem resolver os seus problemas, sendo mais ágeis a identificar oportunidades. E há uma camada operacional que também vai interagir cada vez mais com este tipo de soluções e que também vai ter que de alguma forma ser treinada para o poder fazer. Vai ter que haver formação para o poder fazer. Eu tenho trabalhado já há mais de um ano num projeto super interessante em que numa empresa de bens de consumo, a equipa de marketing e vendas tem uma força de vendas que vai vender diretamente a retalhistas e que visita os retalhistas e que faz o processo de venda. E um processo que antigamente o próprio vendedor saía da central, digamos assim, do armazém, e já ia visitar as lojas da sua rota diária, digamos assim, com um mindset de estes são os produtos que eu quero vender. Não é? Portanto, porque é a minha estratégia, porque o meu, digamos assim, o meu gestor de marketing ditou que nesta região os produtos que eu quero forçar ou tentar vender são estes. Hoje em dia nós estamos a trabalhar para eles terem uma aplicação no seu telemóvel em que visitam a loja e por GPS é identificada a loja em que eles estão e são automaticamente sugeridos individualmente para aquela loja em particular, tendo em conta uma data de fatores, quais é que devem ser os produtos, quais devem ser as promoções, quais devem ser as ações que o vendedor deve tomar nesta loja em particular. E, portanto, numa tarefa operacional, nós estamos a ver que, de repente, nós passamos de um ambiente one size fits all, não é? Um ambiente mais generalista, em que a abordagem era mais generalista, para um ambiente de hiperpersonalização, em que o próprio vendedor tem que lidar com esta ferramenta, não é? E tem que saber e tem que perceber, tem que ter alguma agilidade também mental, de perceber o que é que está por trás, porque é que aquilo é sugerido assim, e isto vai tornar mais complexas tarefas que antes eram simples. Portanto, acho que é interessante esta dicotomia entre a complexificação de algumas tarefas, porque ficam melhores, mas também da simplificação de outras pela componente da automatização e aplicação dessas decisões. Este tema é muito interessante porque eu há uns anos, portanto, eu há quase 30 anos sou responsável, quer na licenciatura, quer no mestrado, pela área de vendas no IPAM e coordeno a pós-graduação de Sales Management. E há uma coisa que eu digo às equipas de vendas, e temos lá muitos líderes de vendas, que é muito complicado de se perceberem. Quando eu lhes digo que a primeira prioridade de uma equipa de vendas não é conquistar clientes novos, é despedir os atuais clientes que não merecem ser meus clientes. Não é? E eu não conheço nenhuma ferramenta em concreto, mas eu tenho finalmente a expectativa e a esperança que a tecnologia, nomeadamente a que estamos a falar da inteligência artificial, que nos vá, digamos, permitir tornar visível que ser bom a liderar em vendas, o ser bom na parte operacional, como o Pedro disse, de executar o processo de venda, não é só vender porque era aquilo que nós tínhamos na cabeça, não é? Tu vais, se vender, sucesso, se não vender,
fracasso, não é? E vendes os mesmos produtos aos mesmos clientes e pronto, claro, depois foi-se evoluindo para aquelas coisas bonitas do cross-selling, mas era tudo baseado dentro do mesmo modelo. É tal... Esta frase é bonita. Será que a IA nos vai ajudar a despedir clientes? É isso mesmo. É, isso, é um soundbite interessante. Digamos, é uma coisa que eu já transmito há muito tempo e que agora tenho a esperança, e gostava muito de ouvir o Pedro se eu vou finalmente ver satisfeito esta questão de despedir clientes, porque a sério, vocês sabem isso tão bem como eu, quer dizer, há clientes que não merecem ser nossos clientes, que nos tiram. É curioso, há um artigo do Meet de ontem, onde eles até vão, além da tecnologia, vão também para a própria empatia. Se tu não tens empatia com o cliente, tu não tens que trabalhar com esse cliente, não é? E é por isso que eu até tinha esta questão na cabeça. Se o cliente não te traz valor acrescentado, tu não tens, só porque ele tem a palavra cliente, tu não és obrigado a trabalhar. Ele traz-te valor acrescentado, tu identificas-te, não é? Porque nós estamos muito nesta cultura de que o nosso colaborador, para trabalhar numa empresa, tem que se identificar com a cultura da empresa, com os valores da empresa. Mas também, será que os clientes também não têm que fazer isso? E pronto, e até que ponto é que realmente a AI nos vai, digamos, tornar isto mais claro e mais visível? Porque eu tive sempre muitas dificuldades ou vou dizer até o dado mais concreto, as pessoas estavam de acordo comigo, mas nunca depois executavam isto. Foi no fase. Sim. Vai sem dúvida facilitar esse tipo de análise. Se à data de hoje, o quão esta tecnologia vai disromper esse tipo de análise, eu acho que ainda está em evolução e eu explico porquê. Eu acho que a inteligência artificial, de uma forma geral, um dos benefícios que traz é precisamente disromper assunções eventualmente pré-estabelecidas na gestão. Ideias pré-estabelecidas. Porque não tenho grandes dúvidas que na grande maioria dos negócios a maior parte dos clientes compensa manter. Não é? E acho que sempre houve esta perspectiva de que nós temos ali o cliente, mantermos uma relação, às vezes até uma relação que pode não estar a ser rentável no curto prazo, não é? Acho que há toda a teoria de gestão e de marketing aponta no sentido da medição do lifetime value, não é? Do valor potencial do cliente. E, portanto, se houver um business case para nós acreditarmos que no futuro aquela proposta de valor será rentável, a manutenção do cliente é importante e acho que essa perspectiva é naturalmente boa, não é? De uma forma geral, é boa essa perspectiva de que, na dúvida, vamos tentar manter, é? E vamos ter vendas e vamos ter receita e vamos ter negócio a fluir, porque senão, se deixarmos de ter, depois reconquistá-lo é muito mais caro, não é? Há aqui não é, o tema do custo de aquisição de clientes novos, normalmente é bastante superior ao custo de manutenção. Exato. E isso degrada sempre, o preço médio fica sempre degradado conforme a quantidade de clientes novos que eu tenho na minha carteira, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que essa perspectiva geral de gestão sempre fez muito sentido e continua a fazer muito sentido à data de hoje. No entanto, acho que a tecnologia permite-nos ser muito mais granulares nessa avaliação. E, portanto, esta verdade que na generalidade das situações era muito prática e muito acionável, hoje em dia pode ser desafiada, pode e deve, eu arrisco, ser desafiada como uma componente de análise granular que nos olhe, não é? Especialmente em ambientes em que há muitos clientes, em que há, não é, uma diversidade muito grande, e que olhe para esses clientes e avalie efetivamente que rentabilidade estamos a ter no trabalho que estamos a fazer com cada um destes clientes, não é? Com mecanismos inteligentes de custeio, há coisas que são mais fáceis de espalhar do que outras pelos diferentes clientes, mas que avalie essa rentabilidade, não só no horizonte do exercício, mas no longo prazo. Esta questão do lifetime value é essencial neste tipo de avaliações e é algo que eu sinto que sempre se falou muito, mas que se mede muito pouco. Muito pouco. E que vejo muito pouco a ser medido na prática, muito a ser falado na teoria e na faculdade, quando eu lá estava, mas pouco a ser medido na prática. Por duas razões. Primeiro, porque as pessoas estão, eu sinto, muitas vezes focadas no operacional, focadas no atual e, se calhar, e bem, não é? No exercício da gestão operacional, mas também porque é difícil de medir. Exatamente. Eu saber quantas vendas o cliente teve no ano passado. Antigamente, se calhar, era difícil. Hoje em dia, é mais ou menos, normalmente, acho que é fácil. As pessoas vão a algum sistema e veem essa informação. Saber quanto vão comprar no futuro, no próximo ano,
é difícil, mas com alguma inteligência artificial a dar uma ajuda, já se faz essa previsão, com algum modelo simples ou complexo, o que seja. Saber o que eles vão comprar no futuro, de longo prazo, ninguém sabe. Portanto, estamos a falar de um tema muito mais probabilístico e muito mais à volta da minha capacidade de retenção do cliente no longo prazo, que é um tema muito complexo, é um tema que nós acabamos por trabalhar muitas vezes nos nossos projetos, em particular nos projetos que lidam com muitos clientes, não é? Questões de retalho, questões que lidam ao consumidor final e que têm muitas centenas de milhares ou milhões. Alguns exemplos de implementações que vocês tenham feito, ou seja, desde qual é que é o problema que o cliente tem, qual é que é o desafio que ele tem e como é que vocês, no fundo, fazem o onboarding deste cliente e definem a estratégia, operacionalizam a estratégia e depois que resultados, de facto, conseguiram para que também a audiência possa entender, depois também aqui do ponto de vista prático, alguns cases que vocês estão a trabalhar. Sim. Posso partilhar diferentes casos. Lembro-me de um em que trabalhávamos num ambiente de retalho com uma diversidade muito grande de clientes e em que o tema foi dividido, se calhar, em duas principais fases. Uma fase mais estratégica, em que, com abordagens mais clássicas de clustering, foi dividido o grupo de clientes em diferentes segmentos para que a camada de gestão pudesse discutir a sua estratégia. Eu acho importante, muitas vezes fala-se de clustering e eu às vezes acho que de forma desnecessária, porque hoje em dia as coisas podem ser trabalhadas one-to-one. O clustering ajuda, de uma forma geral, à tomada de decisão e à compreensão humana de clusters, não é? E de grupos de clientes, é uma das... Não só para isso, mas para isso é muito importante. E, portanto, houve um trabalho feito à volta da segmentação, nós percebemos, de uma primeira forma, quais são os diferentes tipos de clientes e que diferentes estratégias nós ambicionamos para estes tipos de clientes, mas depois a construção de modelos que nos permitam, ponto número 1, avaliar o ciclo de vida natural dos clientes. Ou seja, num ambiente de baseline, não é? De baseline, digamos, de ação do que a empresa já faz à data de hoje, se mantivermos esse tipo de atuação, qual é a evolução expectável das compras que nós vamos ter, da faturação que vamos ter com um determinado cliente e da rentabilidade que vamos ter daí, isso dá-nos um lifetime value atual, digamos assim, daquele cliente. E essa modulação pode ser feita ao nível individual. E depois, numa segunda camada, a camada mais prescritiva, olhar para alguma determinada decisão, e que neste caso em particular tinha a ver com uma comunicação promocional, portanto, descontos individualizados. Que impacto é que estes descontos têm no lifetime value do cliente? E este impacto existe de duas maneiras e nós montámos modelo para prever as duas. Uma delas tem a ver com o impacto imediato, digamos assim, que é o impacto, se calhar, mais tipicamente medido, que é eu faço uma promoção, faço um desconto e tenho um aumento de vendas durante aquele desconto, digamos assim, assumindo que existe, não é, esse efeito típico, tem um aumento de receita, uma diminuição da margem, porque também estou a dar um desconto ao cliente, e podemos fazer contas aí. O impacto principal, e que se não for medido, põe em causa atividades promocionais muito rentáveis e que muitas vezes as empresas se esquecem de medir, é o impacto na retenção. O cliente com o qual eu consegui interagir e que esta promoção fez com que eu aumentasse o meu nível de interação com ele, o top of mind da minha marca, não é? Todo o brand equity que temos com aquele cliente em particular, isso só se vai demonstrar um ano depois. Não é um ano, estou a dizer um ano um bocado de forma relativamente arbitrária, mas é um efeito de longo prazo. E, portanto, nós o que montámos foi, em paralelo, não é, um modelo mais de curto prazo e de avaliação de impacto direto, que é importante para o planeamento, até depois para o planeamento do inventário, da gestão de stock, etc, etc. Mas também uma visão de longo prazo de qual é os clientes em que temos mais atividade, têm mais engagement com a marca, de que forma é que eles se retêm no negócio em comparação com os outros, e isso, não é, traz-nos valor acrescentado ao tal lifetime value atual, e isso é a verdadeira prova de valor dessa atividade promocional e não só. E esta avaliação é muito importante de ser feita, porque se não for, muitas vezes temos que nos reservar naquela ideia de que temos que ter cota de mercado, porque senão não sobrevivemos. Sim, quando isso induz lifetime value, não é? E acho que isso é a conta que é cada vez mais feita nesse ambiente.
Pedro, tens falado muito aqui nos dados, porque nós precisamos efetivamente de dados para podermos trabalhar, seja fazer forecast, seja trabalhar outros ângulos de abordagem que a tecnologia nos permite. Que preocupações é que tu achas que são fundamentais quando nós trabalhamos e manipulamos os dados dos nossos clientes, e aqui nomeadamente dados first party data? Que cuidados é que nós devemos ter na tua perspectiva, para quem também nos está a ouvir? Qual a importância dos dados e o que é que devemos respeitar e considerar sempre que trabalhamos dados? Acho que há uma componente, eu dividiria o tema numa componente mais técnica, do que é importante ter em conta quando estamos a trabalhar dados para podermos, né, gerar bons resultados, e em que aí já há o chavão, eu diria, já de longo prazo, que já existe e que continua a ser válido, o garbage in, garbage out, né? Que é um risco cada vez maior da automatização das decisões, é também a alavancagem maior do negócio e da qualidade do negócio na qualidade dos dados. Portanto, o tema da qualidade dos dados é cada vez mais importante, não só porque há mais dados, mas também porque há mais alavancagem das empresas neste tipo de ativo, e ele deve ser cuidado, devemos proteger o seu valor, garantindo a sua qualidade e garantindo que há processos de validação dessa qualidade, e as empresas são cada vez melhores a fazer esse controlo, portanto, minar cada vez mais dados, angariar cada vez mais dados, digamos assim, tratá-los com qualidade. É um processo de abastecimento como qualquer outro, no limite. Não é? Nós temos ali um ativo que precisamos para fazer o nosso negócio, temos que o capturar bem e guardá-lo bem também e pô-lo disponível bem para as organizações. Portanto, há todo um tema à volta da tecnologia atrás desta estratégia. E para mim há um segundo tema, não menos importante e particularmente importante quando lidamos com consumidores e com informação sensível, que é o tema ético. E o tema não só ético na perspectiva de cada um e de cada pessoa que está por dentro destes processos e que trabalha estes processos, mas também ao nível da organização, de nós garantirmos de alguma forma que existem sistemas e processos de controlo que garantem que a organização está pronta para, ponto número 1, manter a segurança dos dados, que até de um ponto de vista direto de rentabilidade, não é? Os ataques aos dados, aos ambientes de dados e à cibersegurança no geral é essencial para a proteção dos negócios cada vez mais, mas também de um ponto de vista de salvaguardarmos a privacidade das pessoas, garantirmos que só acede a essa informação quem efetivamente precisa dela e que temos processos para impedir que ela saia fora desse âmbito, etc. O GDPR trouxe muita evolução nesse âmbito, e podemos depois questionar, não é, os detalhes do que é que está bem e o que é que está mal, mas eu acho que este movimento de compreender vai para lá da regulação. Não é? Acho que vai mesmo numa questão de responsabilização, e acho que as pessoas devem perceber que quando este ativo, que são os dados, e esta riqueza que são os dados que são colecionados, são também uma responsabilidade. E temos que tratar bem dela para podermos continuar a utilizá-la bem dentro da sociedade. E há muitos perigos e vemos cada vez mais. Agora, com a popularização, enquanto estes sistemas antes cá estavam muito contidos nas empresas e nas organizações que já os usam há muitas décadas, estão cada vez mais proliferados em aplicações de consumidor e em ambientes de consumidor, não é? No ChatGPT, o Exlibris, ultimamente, desse tipo de aplicação. E que leva também a uma proliferação do mau uso, não é? E já vemos, não é, exemplos na sociedade a aparecer, vão aparecer cada vez mais, certamente, e será algo que eu acho que até a nível social é crítico de lidar na sociedade. Não só os dados, quem nas empresas trabalha os dados e que deve manter essa responsabilidade e manter também a qualidade para que eles possam ser bem usados, mas a sociedade no geral também perceber que regras, que controlos é que devem ser impostos para que isto não ameace questões como a privacidade, questões como a segurança, questões como a informação. Não é? Há uma data de direitos que de alguma forma estão ameaçados e que é preciso controlar. Pedro, é verdade, é inegável o que estás a dizer, mas esta discussão que tem existido entre essa privacidade de dados, mas também posso acabar por ter
eu vou dizer isto com muito cuidado, um pior serviço, precisamente porque se eu quiser limitar a utilização dos dados, eu posso não ir tanto de encontro àquilo que falamos anteriormente da hiperpersonalização, seja do que for. Acho que aqui digamos, a área mais sensível é a área da saúde, não é? É uma área que eu trabalho, que eu conheço, e é uma área que nós costumamos dizer que tem que haver um balanço entre se tu quiseres viver mais tempo e com mais qualidade, tu também vais ter que ser menos exigente nessa privacidade de dados. E eu acho que, por exemplo, isso é um grande desafio em algumas áreas. Como é que tu vês isso? Qual é a tua opinião sobre esta dualidade que, ao fim e ao cabo, nós como sociedade ou como clientes vamos ter que nos confrontar quase com decisões diárias sobre isto? É uma temática super interessante e muito complexa, eu diria. Eu vejo com positividade os movimentos sociais de informação da população no geral sobre o impacto que este tipo de tecnologia pode ter e de alguma forma criar essa opção, digamos assim, no limite das pessoas saírem desse esquema ou de se protegerem desse esquema, sendo que isso tem que ser depois devidamente fiscalizado. Não é? Se a pessoa efetivamente está a dizer que não quer ser contactada ou ser enviada ou fazer parte deste tipo de algoritmos de seleção, a pessoa, isso deveria de alguma forma ser fiscalizado. No limite, mas no entanto, eu acho que o mais importante é as pessoas perceberem que têm benefício com aquela... Certo, exatamente. Com aquela submissão da informação. E a partir do momento em que as pessoas perceberem isso, acho que na grande maioria dos casos o benefício é muito maior do que o downside, se tivermos que o avaliar. E eu, a nível pessoal, tenho uma data de tecnologia, acho que as pessoas no geral utilizam já hoje em dia imensas tecnologias, não é? Desde o GPS até a Netflix, até a qualquer site de e-commerce. Hoje em dia tem um algoritmo de personalização da pesquisa, não é? E, portanto, as pessoas já por dia lidam com dezenas ou centenas de ambientes deste género. E, portanto, eu acho que a abordagem de nos tentarmos isolar do mundo por um receio da tecnologia no geral, de que os dados ou da privacidade seja invadida, é mais do que, a meu ver, se calhar errada a nível individual, mas isso será uma questão que qualquer um avaliará, é quase impossível hoje em dia. Né? Portanto, já nem é uma questão propriamente muito prática. Então as pessoas até podem tentar, mas acho que dificilmente o vão conseguir. E, portanto, neste ambiente, eu acho que mais vale olhar para duas perspectivas. Uma, de tentarmos maximizar o valor e tentarmos optar e tomar as nossas decisões de acordo também com a nossa avaliação dos diferentes negócios, dos diferentes players que existem e as diferentes ofertas que existem no mercado, quem é que é mais das empresas que se protegem melhor a nível da segurança, da ética, da sustentabilidade, não é? E acho que aí é que a sustentabilidade a nível social também entra com imensa importância. Não é? O próprio consumidor está cada vez mais atento e vai estar cada vez mais atento e vai tomar as suas decisões mais assim. Não é? Eu vou pôr os meus dados em quem me mostra que também me trata bem, não é? E também os trata bem, também os protege. Se eu vejo que não os protege, eu também eventualmente vou estar mais atento a procurar uma alternativa. E eu acho que isso vai ser muito mais eficaz a resolver o problema do que propriamente um opt-out geral das pessoas não quererem partilhar os seus dados. Eu quero partilhar os meus dados. Claro que também há um eixo de privacidade, que era o outro que eu agora me esqueci de dizer. Eu vou querer manter a privacidade, não é? até determinado ponto. E, mais uma vez, quem não proteger essa minha privacidade, eu também vou procurar outro fornecedor. E portanto, eu acho que as empresas têm proativamente que demonstrar à sua base de clientes que estão a tratar bem os dados, porque têm todo o interesse nisso. Não é? Eu quero garantir que mostro aos meus clientes. E no trabalho que fazemos com os nossos parceiros, eu acho que há boa vontade no geral e boa awareness dos líderes dessa preocupação. De mostrar que tratam bem os dados e de olhar para o processo de proteção de dados não apenas como uma questão regulatória que temos que cumprir, porque existe ali alguma regulação, mas efetivamente algo que é estratégico para a empresa de fazer bem, de proteger bem os dados, porque vamos também tirar valor deles e, portanto, nós precisamos deles para o futuro. Este tema dos dados é realmente um tema sensível, não é? E nós, na verdade, para conseguirmos fazer a tal hiperpersonalização, por exemplo, que falávamos há pouco,
nós precisamos de dados, não é? Há um conceito que nós abordamos muito na pós-graduação, é um conceito que eu gosto bastante, que é o conceito de Data-Driven Storytelling, e, na verdade, as marcas, tendo como parte da sua função, naturalmente, a comunicação da sua proposta de valor, portanto, a criação de narrativas da sua própria marca, estas narrativas cada vez mais são criadas de acordo com aquilo que nós sabemos que tem uma determinada probabilidade de resultar. Ou seja, nós não criamos uma narrativa porque existe eventualmente alguém, entre aspas, iluminado numa sala que tem uma ideia brilhante, mas sim porque nós temos uma expectativa concreta daquilo que o mercado vai querer, daquilo que o nosso público-alvo procura, precisamente baseado nos nossos dados. Portanto, nós conseguimos prever esses comportamentos, sendo que obviamente não conseguimos ser 100% assertivos, mas temos uma boa probabilidade de conseguir pelo menos acertar em algumas das narrativas que criamos. Se calhar pegando também neste tema, e deste tema do iluminado, digamos assim, que está numa sala, Pedro, o que é que a inteligência artificial não vai substituir? Ora bem, em particular nesse tema, ainda bem que pegas, Marcos, nessa questão das narrativas, porque acho que é um excelente caso. Eu lembro-me até de um trabalho que tenho feito já nos últimos anos, ao longo de algum tempo, em que temos apoiado uma equipa alargada de marketing em diferentes países, mais a nível da estratégia, de planeamento de estratégia, na construção de modelos para fazer precisamente esse trabalho de juntar informação de diferentes fontes, não é? De surveys que fazemos no terreno, de conjoint analysis, de vendas internas, dos preços nossos e da concorrência, juntar essa informação toda e construir um modelo de inteligência artificial que consome isso tudo e que nos mostra para determinadas estratégias no futuro o que é que a concorrência poderá fazer, que diferentes ações poderá fazer e o que é o outcome esperado, digamos assim, das nossas ações a nível de vendas, a nível de rentabilidade, todos os itens da demonstração de resultados, né, digamos assim, para o planeamento estratégico. Este tipo de desafios, eu em primeiro lugar até fazia uma ponte, porque falavas aí, Marcos, né, da questão de nós conseguirmos prever e tentarmos prever o outcome, e eu acho que tão importante como prever o outcome e ter uma previsão do outcome é prever a variabilidade e ter noção da variabilidade. Nestes cenários de estratégia, nestas discussões de estratégia, eu sinto que a conversa andava muito, há uns anos atrás, em criar alguns cenários e depois pôr um valor em cada cenário, não é? Quase. Este cenário vale X, aquele vale Y, este tem este custo, aquele tem aquela receita. E nós fazemos estas previsões, se calhar antigamente com menos ciência do que se faz, de como se fazem à data de hoje. Mas hoje em dia é importante não só olhar para o valor esperado, mas para a variabilidade, não é? Se as vendas, eu tenho aqui um cenário que até parece mais rentável, mas se as vendas variarem um bocadinho, ele não resvala por completo, pode ser cenários muito mais arriscados e essa medição do risco é cada vez mais importante nesta perspectiva. Agora, voltando ao tema da questão, principalmente nestes cenários estratégicos, eles não servem um propósito operacional de guiar as decisões do dia-a-dia. Não é? Eles servem o propósito de identificar a estratégia correta. Não é? E nesse tema da estratégia correta, há uma data de fatores sobre os quais nós não temos informação suficiente para que o modelo consiga antecipar o futuro. Não é? Portanto, os modelos não fazem magia, não é? Pelo menos para já. Acho que essa vai ser a próxima evolução. Não é? Neste momento, estes modelos não fazem magia, estes modelos aprendem com o passado para prever o futuro e para tomar decisões no futuro. É esse o mecanismo no geral, não é? Como falavam até em sessões anteriores aqui no podcast. E, portanto, há um conjunto de limitações, de cenários mais disruptivos, sobre os quais nós temos muito pouca informação e nos quais a capacidade de previsão vai naturalmente ser muito maior. E nesses casos, a responsabilização sobre a tomada de decisão da estratégia vai ainda cair sobre os decisores humanos, porque vão ser eles que vão ficar responsáveis no fim e, portanto, se eles vão assinar determinada decisão, eles vão querer sentir que eles tiveram um peso nessa decisão também. Eu não vou subscrever uma estratégia que foi ditada por um modelo que pouco conhece. O humano também pouco conhece, atenção. Eu que trabalho na área tenho muita confiança no que nós conseguimos fazer com modelos analíticos. Mas a questão da responsabilização ainda é, à data de hoje, humana.
E depois acho que pode haver discussões sociais de como é que tipo de implicações isso pode ter, até na questão, não é, que se um modelo Ou seja, causar... a IA não vai substituir o líder, não é? Portanto, para começar... Não. Sem dúvida, isso Não é? mesmo, não vai substituir o líder nem vai retirar a responsabilidade das pessoas, pelo menos à data de hoje. Né? E vemos esse tema já a surgir quando corre mal, quando a inteligência artificial corre mal, não é? E na questão, sei lá, dos veículos motorizados, não é? Às vezes os veículos cá são muito mais seguros, não é? Analiticamente nós vemos que têm, se calhar, muito menos acidentes nesse tipo, nos testes, ou pelo menos na informação, não sou especialista na área, mas pelo menos a informação que tenho acesso, parecem ser muito mais seguros. No entanto, sempre que há um acidente, a nível mediático, é muito mais analisado e muito mais escrutinado, e as pessoas quase dizem, pois, isto não funciona, assim não funciona. Não é? Mas esta questão da responsabilização é importante. Não é? Naquele caso, a culpa é de quem? Não é? Se houve um modelo que foi desenvolvido e depois esse modelo tomou uma decisão errada e causou dano mensurável à sociedade, a culpa é de quem? É da organização que tem o modelo? É de quem construiu o modelo? É de quem o opera? Eu acho que há aí um conjunto de questões que depois a nível social também vão ter de alguma forma que ser clarificadas. E, portanto, essa questão da responsabilização é muito importante nas organizações, porque a gestão, no final de contas, é um ato de tomada de decisão em cadeia, não é? Uma organização de tomada de decisão e de delegação e de responsabilização. Não é? E, portanto, este tema vai continuar a existir nas organizações também. As pessoas vão continuar a ter o seu âmbito de decisão, que é a sua responsabilidade, e que vão querer analisar com detalhe, conhecer com detalhe para poderem ser responsáveis por aquela decisão. Portanto, vai haver reformulações na gestão, no processo de gestão, sem dúvida já existem à data de hoje, são transformacionais, mas acho que o papel humano nessa tomada de decisão ainda é essencial, e principalmente para processos estratégicos e de decisão mais táticos. Certo, e há uma questão que é a questão da intuição, que nós não gostamos muito de utilizar, não é? Mas nós sabemos que os grandes líderes, a maior parte deles, têm um grau de intuição muito grande, e a intuição é manifestamente uma característica própria do ser humano, não é? Portanto, digamos, a intuição é uma informação que é analisada pelo cérebro de modo analógico e não digital, não é? Portanto, o cérebro tem essa capacidade, verdade seja dita, portanto, o nosso cérebro tem uma capacidade de absorver informação de uns e zeros, informação digital, mas quando passa para níveis mais profundos do tronco cerebral, da parte reptiliana, realmente essa informação não tem validade. E nós sabemos que o cérebro funciona de dentro para fora, isto é, das estruturas mais profundas para as mais superficiais, e se nós retirarmos isto, não é? Se retirarmos essa capacidade de alguma intuição no processo de decisão que há em grande parte dos líderes que nós conhecemos, não é? Que acabamos por dizer são malucos, não é? Mas a questão do ser malucos numa série de processos de decisão vem realmente dessa intuição. Acho que sim, senhor. Os dados de inteligência artificial vai evitar uma série de erros, portanto, vai evitar uma série de prejuízos, como tu dizias, no exemplo da própria condução, não é? E é um facto. Portanto, é uma camada que vem trazer uma qualidade à decisão tremenda, mas depois, no final, alguém tem que assinar por baixo, não é? Como dizes, não pode ser, foi o algoritmo, ou foi quem me vendeu este software, ou foi... Não, portanto, tem que haver uma responsabilidade de quem toma a decisão. E eu também me identifico muito, muito com isso, sim, senhor. Sim. Eu aí questionava, se calhar, só Pedro, se eu puder desafiar. Podes, claro. A questão da intuição. Pois, eu sabia. É um velho, entre aspas, tema que o Pedro Bolhar, achado o Pedro tem, já imaginava. Pronto. Força. Estou a ver que me meto em campos perigosos. Não. Portanto, estou a brincar. É um processo biologicamente muito complexo que eu não conheço, até, não é? Mas que, por intuição, assumo que não será mais do que uma reflexão das nossas experiências, não é? E de alguma forma de aprendizagens subliminares que fomos fazendo em casos paralelos e que não estão diretamente correlacionados e que se calhar até de forma inconsciente nós acabamos por os ligar e ter uma opinião formada sobre um tema, apesar de não sabermos muito bem porquê, não é?
E eu não vejo razão para a qual os modelos não poderem também ter algo do género. E nós não podemos ter também modelos que compreendam o mundo que veem à sua volta ou a informação que recebem à sua volta com determinadas capacidades e que o possam também fazer. Eu sinto que esta questão da inteligência artificial começou de uma forma muito... Se eu puder, se calhar faltam-me palavras exatas para a descrever, mas de uma forma mais simples, não é? No limite, nós olhamos até para a própria estatística e para próprios modelos já muito rígidos sobre como nós queremos projetar determinada realidade para o futuro e que nós podemos querer automatizar determinada decisão. Isso já se faz há muitas décadas, esse tipo de processos quase computacionais, puramente programáticos, não é? Em que nós estamos a ditar as regras todas e a programar as regras todas. O modelo funciona assim e é o programador que dita isso. Esse estilo já existe há muito tempo. E avançamos, entretanto, num estilo mais de deep learning, digamos assim, em que o programador constrói um ambiente de percepção da informação, digamos assim. Ele constrói uma estrutura de percepção da informação com várias camadas que depois são treinadas. Não é? E o modelo, aí existe um processo de adaptação dessas camadas à realidade passada. Não é? Nós usamos a realidade passada para otimizar a rede e o programador só construiu a estrutura, não é? Construiu a rede neuronal, ou construiu aquele sistema e aí chamamos o machine learning, o computador depois aprende sozinho, treina-se sozinho. Esse tipo de processos vão evoluir ou estão cada vez mais a evoluir para uma compreensão, para quase tirar o véu da black box de alguma forma e para criar intermédios. Isto vê-se nas empresas também nestes processos, principalmente naqueles de estratégia que eu falava, para perceber ali os intermédios e criar intermédios de compreensão. Intermédios que permitam tornar a decisão mais objetivamente compreensível e perceber o que é que está por trás. E esse tipo de mecanismos acho que vão levar a que a evolução passe, sem dúvida, a ser para estes modelos serem muito mais eficazes do que são à data de hoje. À data de hoje, os modelos que estamos, não é? Quando olhamos para os LLMs, por exemplo, são modelos enormes, modelos até difíceis de quantificar com palavras, quão grandes eles são, a nível da informação que consomem e da capacidade computacional que necessitam. Eles vão ficar muito mais eficazes, sem dúvida, porque vão também perceber os atalhos que fazem com que algo que para já é muito difícil passe a ser fácil. Né? Porque os modelos são muito mais rápidos do que os humanos, mas para os humanos algumas coisas ainda são muito mais fáceis. Não é? Se nós pensarmos nos passos todos que eles têm que tomar e na informação toda que eles têm que consumir, eles precisaram de consumir a internet toda para conseguir responder a perguntas que um ser humano conseguia responder com muito menos, com mais informação, porque o ser humano recolhe mais informação, mas menos diversidade, de alguma forma. Portanto, esses processos vão evoluir e eu não tenho dúvidas que os modelos também vão replicar algumas dessas, vão ser capazes de replicar algumas dessas questões do processo de funcionamento do cérebro humano e também tornarem-se mais capazes no futuro. Então, que impacto é que vamos ter no emprego, Pedro? Com tudo isto que partilhaste agora, que impacto é que nós vamos ter então no emprego? Porque seguindo um pouco o teu raciocínio, as pessoas serão mais facilmente, eu nem diria mesmo substituíveis, eu vou ser até mais provocador, serão quase mesmo descartáveis. Como é que tu vês então o impacto que teremos no emprego? Qual é a tua perspectiva, de acordo também com a tua experiência, nos próximos, eu diria, 10 anos? Vamos dar aqui um horizonte temporal relativamente pouco. Ok. Como é que nos próximos 10 anos... Mais 10 anos mais 10 anos começa a ficar difícil. É daqueles que espero que depois ninguém venha ouvir isto outra vez e que me em 2034, veja se eu acertei ou não. Olha que ele em 2024 dizia que isto ia ser assim, não teve nada a ver. É mais fácil. Mas depois, assim, por acaso acerta é tido como um visionário, não é? É quase uma questão de casino. Nostradamus dos tempos modernos. Exato. Houve 1000 que disseram alguma coisa. Um deles acertou e então aquele era o visionário. Não, mas eu sinto que a disrupção vai ser grande, mas acho que as pessoas não são descartáveis. Acho que algumas tarefas são descartáveis. E por isso mesmo é que o reskilling, o upskilling e a alteração das capacidades das pessoas é tão importante. É importante para as organizações, para garantirem estabilidade, cultura, que são fatores tão importantes para a manutenção do ativo humano das organizações. Vai ser importante que elas cuidem dos seus recursos, não é? E que não é que agora que isto muda, que nós vamos substituir, o custo disso seria enorme. Portanto, vai ser importante adaptar
as equipas de trabalho que existem à data de hoje e reformular o trabalho. Isso é que vai ser essencial. Porque as organizações que não tiverem agilidade suficiente para reformular a sua força de trabalho, as tarefas que as pessoas fazem, as organizações, a sua própria estrutura organizacional e esquemas de reporting para os mais diferentes temas, são organizações que vão ficar para trás porque vão ser muito menos eficientes, vão precisar de muito mais recursos para tomar as mesmas decisões que alguma outra organização consiga tomar de forma mais ágil. E, portanto, isso é um tema, sem dúvida, no top of mind das grandes organizações com as quais nós acabamos por contactar, não é? As grandes empresas estão, sem dúvida, a fazer esse processo. Não só a contratar para funções novas e com skills novas, digamos assim, e a criar os seus próprios centros de excelência de inteligência artificial, e nós trabalhamos muito também a apoiar estes mesmos centros, a acelerar os seus desenvolvimentos e até a criá-los, digamos assim, a ajudar as empresas a criá-los e a prepararem-se para esse futuro, a formar os seus recursos, e isso vai ser essencial, porque lá está, não vejo nos próximos 10 anos a gestão a ficar despersonificada, okay? Eu acho que as pessoas vão continuar pelo tema da responsabilização e pela área de atuação e de compreensão do negócio, as pessoas vão continuar se calhar, a abarcar cada vez mais, porque vai haver mais economias de escala de informação, a serem capazes de ter cada vez mais dentro do seu âmbito de decisão, e isso, mas ainda as pessoas lá. Isso vai ter um impacto depois também mais a nível social, e que eu acho que é crítico para a educação, porque não tenho dúvidas que daqui a 10 anos as skills que vão ser requisitadas pelo mercado de trabalho vão ser significativamente diferentes. Se calhar não vão ser diferentes em teor, mas vão ser diferentes em proporção. E certo. Essa proporção vai exigir, há um delay muito grande, não é, de adaptação de programas. As instituições conseguirem hoje adaptar o programa para o que vai ser necessário daqui a 3, 5, 10 anos, vão ser instituições que vão estar os alunos vão estar muito melhor preparados e as pessoas vão estar muito melhor preparadas. Portanto, eu acho que há um tema grande a nível da reorganização das empresas, a nível da capacitação do workforce atual e a nível de treino para o workforce futuro, não é? De como é que nós preparamos a próxima geração para não termos um desbalanceamento. Esse vai existir, não é? Em qualquer disrupção deste género vai existir desbalanceamento, mas para tentarmos minimizá-lo de alguma forma. Sim, sem dúvida, Pedro. Esta, no fundo, acabas por responder à última questão, no fundo, que eu tinha para te colocar, até em virtude do tempo que nós também já levamos, que passou literalmente a voar, que era exatamente como tu também imaginavas o mundo, não é, daqui a algum tempo e com tudo aquilo que é, não apenas e só o trabalho, mas a nossa própria vida, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, como é que nós vamos desenvolver as nossas relações, a partir de que canais é que as vamos desenvolver, não é? Portanto, ainda curiosamente este fim de semana falava com os meus sobrinhos, não é? Portanto, como é que todos nós, os três que aqui estamos, não é? Somos do mundo analógico, não é? Portanto, todos nós nascemos nele, e como é que as novas gerações, nativos digitais, têm uma forma diferente de se relacionarem entre si. Tem canais que nós não tínhamos, não é melhor nem é pior, é simplesmente diferente, e portanto será muito interessante ver o que nós vamos poder observar também nos próximos tempos. Tens assim alguma ideia de como tu imaginas o mundo, como é que as pessoas vão relacionar entre si, como é que tudo isto vai acontecer? Acho que vai haver uma simbiose, de alguma forma, não é? As pessoas, a geração mais nova, está cada vez mais embebida neste ambiente digital, no ambiente da inteligência artificial, lidam com a tecnologia de uma forma natural, digamos assim, não é? Do que sempre esteve presente na sua vida. E isso vai facilitar a sua adoção. É porque como todas as componentes da interação, da user experience são mais naturais, de uma forma geral, a adoção fica facilitada e, como tal, tudo é mais rápido, tudo é mais ágil, porque os testes das empresas para o consumidor são mais ágeis, é mais fácil desenhar o produto porque há mais feedback, etc, etc. Isso é, de alguma forma... Ou seja, a experimentação vai poder, no fundo, ser mais rápida, não é? Ou seja, nós mais rapidamente vamos perceber se algo que nós temos como um problema que nós identificamos, queremos resolver, rapidamente vamos conseguir desenvolver e testar várias soluções até, se calhar, em simultâneo, para perceber se realmente o mercado quer ou não esta mesma solução. Ou seja, a experimentação
parte daquilo que é o nosso mindset e a forma como nós encaramos, inclusive, aquilo que nós fazemos, esta experimentação, se calhar, vai ter de estar muito mais presente. Ou seja, é curioso que cada vez mais nós vamos, se calhar, ter de atuar na própria realidade, não só interna, mas aqui neste caso em particular, externa a nós, para realmente produzirmos valor, não é? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Vai ser tudo muito mais rápido. Isso vai potenciar novas tecnologias. A meu ver, vai haver a componente de relação humana vai ser ainda muito forte. Nós estamos neste momento numa área em que, pelo menos a nível laboral, o híbrido tomou conta de alguma forma dentro do possível nas áreas em que é possível. E que o ambiente remoto é muito mais popular, mas não se perdeu, não desapareceu o ambiente de contacto presencial na grande maioria das organizações. Acho que ainda é uma questão por resolver, perceber exatamente qual é o meio termo e em que áreas é que funciona uma das abordagens ou em que áreas é que funciona melhor a outra. Eu diria que, no geral, as pessoas vão ter muito mais presente o acompanhamento da tecnologia, portanto, o auxílio da tecnologia. E isso vê-se tanto a nível de profissional, com os co-pilots, não é? Este tipo de tecnologia de que nós vamos trabalhar, enquanto antes, como nós víamos o computador, não é? Hoje em dia as pessoas, imensa parte da força do trabalho já trabalha com o computador é quase uma segunda representação da nossa capacidade. Exatamente. E eu utilizo o computador, a internet, o Excel, como ferramentas que fazem parte do valor que eu consigo dar ao mercado de trabalho, e isso vai ser igual com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser uma ferramenta, não é, que as pessoas vão ter que conseguir utilizar ao máximo, e quem a conseguir utilizar melhor também vai conseguir aportar mais valor e, como tal, vai ter mais valor no mercado. Portanto, eu acho que a nível profissional, sem dúvida que esta tecnologia vai andar atrás de tudo. Nós vamos fazer as nossas tarefas em colaboração, todas elas, não é? Quase sem exceção, em colaboração com um auxílio muito mais presente. Qual é a interface? Se vai ser um comando por voz e vamos receber por voz também, se vai fazer ações por nós no nosso próprio computador, nós ditamos, ele faz. O Elon Musk com o Neuralink está a experimentar, não é? Acho que saiu há uns dias o primeiro teste na interface cerebral, portanto haver uma interface direta pelo pensamento, e aí não sei, acho que aí ninguém sabe, não é? Aí a sociedade está a explorar. Mas tanto na vida profissional como depois até no próprio dia-a-dia, no nosso próprio ambiente. Eu acho que nós já estamos a dar alguns passos, não é? com os home assistants, não é? Aquelas ferramentas assim, estilo Alexa, com os carros que também já têm essa interface. Portanto, os objetos de maior valor que nós utilizamos durante mais tempo já começam a interagir de volta com o próprio utilizador, e eu acho que essa interação vai ser cada vez mais natural. E eventualmente no futuro de longo prazo a questão do acesso à informação vai ficar resolvida. Não sei exatamente como, mas todas as pessoas vão ter o conhecimento, vão ter acesso a todo o conhecimento, de alguma forma. E eu acho que isso traz um potencial de disrupção enorme, que cá estaremos para ver depois o impacto e o que é que isso potencia, mas vai ser sem dúvida muito transformacional, não é? Porque nós vamos ter todo o conhecimento da internet, não é? Todo o conhecimento humano produzido e digitalizado, de alguma forma, acessível por um pensamento, no limite, não é? ou acessível por se não conseguirmos chegar ao pensamento, pelo menos por um clique, no mínimo. E isso vai ser... traz potencial espetacular. Sem dúvida. Eu vi Pedro Aguiar, não sei se tens alguma questão final que gostasses de colocar. Só um comentário a esta última coisa muito rápido. Eu vi uma analogia muito interessante que nós vamos ter que nos ajustar num extremo entre o centauro e o ciborgue no outro extremo, não é? O centauro que era metade homem, metade cavalo, portanto, neste caso, metade homem, metade tecnologia, e o ciborgue que é alguém que, não é, como disse o Pedro, que o Elon Musk está a tentar fazer com o Neuralink, que é, não é, o implementar de chips do condicionamento no cérebro humano, etc., e transformar-nos quase num ciborgue. Portanto, vamos ter que encontrar algum caminho que ficará entre estes dois extremos, não é? Vamos ver.
Caríssimos, foi um verdadeiro gosto esta última hora e 10 cerca da hora e 10 que aqui partilhamos. Quero sugerir a quem está a ouvir para poder subscrever o nosso canal no YouTube, subscrever também e estar atento a partilhas que nós vamos fazendo no próprio LinkedIn e também no Spotify. Teremos mais podcasts em breve e até lá reforçar, Pedro Campelo, muito obrigado pela tua disponibilidade, acho que foi incrível, levamos aqui um conjunto de tópicos muito interessantes para abordar e até breve. Muito obrigado, Marcos, obrigado, Pedro, até breve. Obrigado, Pedro. Deus. Decoding AI.